Boa noite, gente. Começamos um ano com um estudo bem bacana na semana passada. E a cada semana, na segunda-feira e na sexta-feira, a casa apresenta um estudo de portas abertas. Todos os 2 dias, às 7 horas da noite. E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra, a luz do mundo. Então vamos buscar lá na Bíblia o que São Mateus, ou Mateus diz no capítulo 5, versículo 13. Ele diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípio, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sob um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no levador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, versículo 13 a 16. Agora a gente vai buscar um apoio dentro do Espiritismo, porque Jesus já nos deu a orientação e Mateus nos reforça cotidianamente. Vinícius traz no livro Em Torno do Mestre, item O Sal da Terra. E ele diz o seguinte: o sal é um mineral precioso, difusamente espalhado pelo nosso globo segundo as necessidades previstas da natureza. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Eis aí, precisamente, o que Jesus quer que sejam seus discípulos: elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, tidos de honestidade, incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distinguem na esfera espiritual pelos mesmos predicados com que se distingue o sal no plano físico. O sal, como diz Vinícius, está esparramado em todo o globo terrestre de acordo com a necessidade. Somos nós, o sal da terra. Somos nós aquele tempero necessário para cuidar um do outro. Somos nós que damos este sabor maior da vida, a convivência. O sal da terra somos nós. Nós somos aquele que com sabor traz e aproxima o convívio social. Se o sal for insosso, sem sabor, para que presta? Para nada. E onde vamos tirar esta temperança para sabermos salgar a nossa boa convivência? Do conhecimento evangélico. Vamos tirar esta condição de tempero maior da nossa evolução
dentro do conhecimento religioso. Senão poderemos salgar demais. E aí desanda a nossa amizade, o nosso contexto social, a nossa boa convivência. Se nós não salgarmos, insosso seríamos. Para que serviríamos? Seria como se fosse só existir e não viver. A pedra existe. Mas se nós, que temos a existência e também sabemos viver, não soubermos lapidar a pedra, para que ela servirá? Assim somos nós, sem conhecimento religioso, sem saber temperar a nossa convivência. Mais adiante, Simonetti, Richard Simonetti, outro grande também que traz no livro A Voz do Monte, no item O Tempero da Vida. Vamos ver o que ele nos diz, e diz o seguinte: ora, se o sal vier a ser insípio, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por tudo que se representa, o Evangelho é de aplicativo indispensável para dar sabor à existência, tornando-se saudável e feliz. Sem ele, a vida fica insípida, sem atrativos, monótona, tediosa, complicada. E mais adiante, Richard Simonetti diz o seguinte: em verdade, na existência, terá sabor de felicidade autêntica. Nenhuma associação humana, seja no lar, no trabalho, na comunidade, se fará com equilíbrio e proveito. Jamais estaremos em paz com a própria consciência sem uma pitada do Evangelho em tudo que fizermos, o que significa o empenho de aplicar um pouco de tolerância, um pouco de carinho, um pouco de bondade, um pouco de sacrifício, um pouco de renúncia em favor do semelhante. E finaliza assim: Jesus é o missionário. O Evangelho é o manual dos exercícios. Por isso, diz o Mestre, que o cristão é o sal da terra, aquele que dá sabor e substância ao relacionamento humano. Simonetti, nos dar o tempero para que possamos buscar no Evangelho, nos dá o tempo para que possamos buscar no Evangelho o tempero da vida. Sem conhecimento evangélico, sem conhecimento religioso, nós não sabemos nos relacionar. Nós não teremos aquele pouquinho de paciência, aquele pouquinho de renúncia, aquele pouquinho de amor. É dentro do conhecimento religioso que nos formamos, que nos conceituamos. E dentro deste conhecimento damos o tempero certo da nossa convivência. Disse na primeira página, com referência ao que Vinícius falou, da propriedade do sal, incorruptível. Ele não se mistura com os elementos que com ele está. Conservador. Ele conserva a propriedade daquilo que carrega com ele e dos corpos com que ele entra em contato.
E é assim que Jesus espera de cada um de nós, que possamos ser iguais ao sal, inabaláveis no sentido de não nos misturarmos dentro dos conceitos que fogem à linha religiosa, incorruptíveis, que não possamos nos perder dentro dos caminhos mais curtos que podem nos levar a uma felicidade que não nos pertence. Este é o caminho, este é o teor, o sal da terra. Somos nós. E para que nós possamos nos conservarmos dentro das propriedades que o sal no planeta físico, na sua condição física, o faz, precisamos ter o quê? Conhecimento evangélico, religioso. E a gente tira ainda mais. Vamos buscar agora um conceito ainda maior dentro do Livro dos Espíritos, quando, na questão de número 622, se propõe o seguinte: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? E os Espíritos nos respondem de forma lúcida: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. São as luzes que nós colocamos dentro de nós. São seres iluminados que vieram no sentido de ser os refletores da luz maior. Nós somos estes refletores. A luz maior vem do Pai, do seu ensinamento maior de Cristo, e nós somos os refletores dessas luzes para aqueles menos favorecidos que nos acompanham nesta jornada encarnatória. A distância que nos faz entre aqueles que sabem menos tem de ser reduzida. Não devemos guardar conosco todo o nosso conhecimento. É necessário saber passar. Eis a função dos professores. Eis a função dos contabilistas. Eis a função dos carregadores. Porque eles nos ensinam dentro de suas qualidades, sabedorias, de onde estão lapidados e trazem um conceito maior para aqueles que não sabem. É a luz que nos reflete ao conhecimento. A luz é o ponto de referência também do sistema evolutivo, que se irradia por todo o universo. No planeta, é o nome do Criador, a dispensora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma, é o fogo clareador da mente e das suas nuances em razão do sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e conforto. Somos o sal da terra, temperando a nossa convivência, o nosso relacionamento, dando sabor à vida. Somos luz, refletindo as luzes maiores do Pai e de Cristo, ajudando e amparando dentro do nosso conhecimento aqueles que menos sabem. Somos luz no caminho daquele que está perdido e pede uma ajuda, um amparo. Como diz o ditado,
Fora da caridade não há salvação. Mas como vamos saber da caridade? Dentro do conceito religioso. E a caridade nos vai fazer temperar aquela convivência. E a caridade nos vai dar luz para aquele relacionamento. Para sabermos ouvir, direcionar a palavra no tom certo e na hora necessária. Para saber estender as mãos e acolher dentro daquilo que nós temos condições. O sal da terra e a luz do mundo. Vejamos o que diz Chico Xavier no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 60. Que fazeis de especial? Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Estamos numa fase de aprendizado. Estamos no segundo degrau evolutivo da escala espiritual. Provas e expiações. Se a felicidade não é deste mundo, mas não nos impede em nada em poder nos aproximarmos dela, fazendo quem? O bem maior, proporcionando o quê? Conhecimento para nós mesmos, em primeiro lugar, para depois podermos passar para aqueles que estão ao nosso hálito, à sombra de nossa jornada. Na escala evolutiva, no mundo da erraticidade como no mundo encarnado, estamos em 3 níveis. Aqueles que sabem mais, os iguais a nós e os inferiores. Se nós buscamos conhecimento com quem sabe mais, aqueles que sabem menos do que nós buscam em nós um apoio maior. E se nós temos a retribuição daqueles que nos ensinam, nossa obrigação também é dar apoio àquele que buscam em nós todo e qualquer apoio. Refúgio, amparo, socorro, luz, educação, e assim vai. Mas se nós não tivermos o conhecimento religioso, a base, o que podemos proporcionar? Seremos o sal insosso e seremos um refletor apagado. Não saberemos temperar a nossa convivência e nem saberemos iluminar aquela estrada. Sal da terra e a luz do mundo. O sal somos nós e a luz também somos nós. Jesus compara seus seguidores à luz que afugenta as trevas. O cristianismo, com seus valores morais elevados, com seu empenho pela construção do reino de Deus, fatalmente se destacaria na história pela mesma forma que seria impossível deixar de ver uma cidade edificada sobre uma montanha. Se está claro, nota-se perfeitamente o contorno dos seus edifícios, mas se escurece, as luzes destacam-se. Assim somos nós. Se estamos perdidos, desorientados, fechemos os olhos, busquemos na oração e as nossas luzes vão brilhar dentro da escuridão. E ali teremos condições de ter o equilíbrio e buscar a saída mais perfeita
que qualquer um de nós possa achar. Tudo dentro dos nossos conhecimentos. Quanto mais, melhor. Quanto mais, mais fácil será. Mas nós não estamos num planeta de provas e expiações, que você acabou de dizer, Alexandre. Você não disse que a felicidade não é deste mundo, mas eu também disse que nada nos impede de proporcionarmos uma condição melhor para cada um de nós. Eu sempre tenho por base deixar bem dito: procuremos estudar mais. Procuremos ler mais, procuremos ter mais conteúdos dentro da gente, para que no momento de necessidade de um amparo, a gente saber ser o sal e a luz do mundo, e não nos perdermos na escuridão. Ao recomendar: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus, Jesus ensina que o luzir do Evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante. Mais uma vez, venha corroborar com aquilo que eu disse antes. Sem conhecimento evangélico, sem conhecimento religioso, não teremos condições de lidar com uma dificuldade maior. Não teremos condições de lidar com o nosso próprio comportamento, porque a primeira perturbação acontece dentro da gente. São os nossos vícios, nossas paixões, nossas sombras. E nós precisamos tirar estas ervas daninhas de dentro da gente. Com quê? Com conhecimento religioso. Busquemos os grupos de estudos, seja qual for, para que o nosso conceito possa melhorar, para que possamos nos edificar cada vez mais a nossa condição de sermos melhores, pacificadores, o sal e a luz do mundo. E para a gente encerrar e não ir muito adistante, a gente vai buscar aqui um apoio no livro Pai Nosso, de Chico Xavier. Pelo Espírito de Meimei, capítulo 1, Pai Nosso que estais nos céus. E diz o seguinte: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na terra quando pudermos aceitar que a nossa grande família é a humanidade inteira. Como eu disse antes, fora da caridade não há salvação. Mas como vamos praticar a caridade se a gente não sabe temperar a boa convivência? Se a gente não sabe refletir a luz naquele caminho escuro? Se nós formos um sal sem sabor, não servimos para esta temperança. E se formos uns refletores sem combustível, não vamos refletir luz alguma. Procuremos
dentro de nosso tempo. Quem faz o nosso tempo somos nós mesmos. Procuremos, dentro do nosso tempo, um estudo, uma compreensão, um serviço, para que possamos ter base religiosa, conceito evangelho, para que possamos ser o sal na medida certa e a luz na proporção certa de todos que estão sobre o nosso hálito e na sombra de nossa jornada. Agradeço a oportunidade de ter estado com vocês e obrigado pela paciência de ter me ouvido. Boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos, sempre. Obrigado, Alexandre.